Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira. Quero neste momento estar orando por você e pedir a você, meu amigo, minha amiga, que venha compartilhar esta live, porque nesta noite Deus tem bênção para você. Então eu quero convidar a você a compartilhar aí com seus amigos, colegas, inimigos, enfim, para que todos venham ouvir a palavra do Senhor. Eu quero estar orando por você, mas eu quero também mandar um abraço para todos os estados do Brasil, onde tem chegado a minha voz, onde as pessoas têm compartilhado comigo através destas lives a mensagem da palavra de Deus. Então quero que Deus esteja visitando agora você e te dando vitória nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, em tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Deus tem uma vitória para você. Mas eu quero também fazer um convite especial. Neste domingo, a partir das 19h30, eu estarei ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, pregando e orando por você. Gostaria de convidar a você a estar conosco ali neste domingo, a partir das 19h30, onde Deus ele tem uma mensagem que vai revelar o teu coração, os teus propósitos. E hoje eu quero meditar com você aqui na carta de Paulo aos Efésios, né? A partir do capítulo 6, verso 11, né? Nós vamos ler o capítulo 6 a partir do verso 11 e nós vamos estar hoje, nesta noite, trazendo uma palavra revelada para abençoar a sua vida. Hoje você vai compreender um pouco mais sobre as armaduras de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço nesta noite por cada ouvinte que está, meu Pai, compartilhando comigo, interagindo comigo, Senhor, através desta rede social. Quero pedir a Deus que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito, ó Deus, possa estar agora falando através dos meus lábios, revelando ao coração de cada ouvinte, para que eles venham receber a vitória. Ó Deus, desfaz com todo o laço do inimigo contra nossas vidas, contra a vida deste ouvinte que está me ouvindo agora e daqueles que ainda vão ouvir através desta live. Espírito de Deus, paira sobre nossas vidas, paira sobre os nossos lares e faça resplandecer a Tua luz, Senhor, para que nós possamos compreender os Teus propósitos. É o que pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém. Então, amado, eu quero meditar com você na carta de Paulo aos Efésios, que fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Então, Paulo aqui, ele nos dá uma orientação que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne. Então Paulo, além de ele nos dar uma definição do que são as armaduras, ele também nos dá uma definição dos nossos inimigos. E ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar bem. A questão que eu quero focar aqui é que Paulo manda a gente tomar toda a armadura de Deus. Alguém já te explicou quais são as armaduras de Deus? Eu já li para mais de 30 livros que falam desse texto aí. As pessoas falam, grita, prega, né, esguela aí, que todos têm que tomar as armaduras de Deus. Mas alguém já te explicou quais são as armaduras de Deus? E é sobre isso que nós vamos estar falando esta noite. Ó, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e haver feito tudo ficar bem. Aí está o mistério. Tomai toda a armadura de Deus.
Aí eu quero que você me entenda agora. Que armadura? Quais são essas armaduras? E é isso que muitas pessoas não compreendem, porque ninguém explica quais são essas armaduras. E aí você vê muitas especulações, mas na verdade, explicar quais são as armaduras de Deus, até hoje eu nunca vi ninguém explicando. Olha, eu já li muito, hein? Eu já li só sobre esse assunto, eu já li para mais de 30 livros. E sobre o livro em total, eu já li para mais de 500. E eu nunca achei ninguém me explicando quais são as armaduras de Deus. E aqui ele diz, ó: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí já começa a entender. E vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Alguém já te explicou qual é o evangelho da paz? Aí que estão as questões. Calçados os vossos pés, os pés na preparação do evangelho da paz. Alguém já te explicou também sobre o evangelho da paz? E eu até hoje nunca ouvi, nunca vi e nunca ouvi ninguém falar, né? Então, igual a história do Zeca Pagodinho, nunca comi, né? O tal do caviar. E aqui ele está dizendo, ó: calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo começa a demonstrar aqui as armaduras separadas. Ó, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que todo mundo sabe que é a palavra de Deus, e ele fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para aí, dá uma pausa. Antes, eu não estou pregando ainda. Estou só apenas levantando algumas questões. Você conhece algum santo? Porque hoje o que o mundo apresenta hoje, os santos são os demônios. Ah, na macumba é pai de santo, desceu o santo, subiu o santo. Eu até hoje nunca ouvi um crente ter coragem de dizer de peito aberto, como eu digo, eu sou santo. Olha bem, aí você já começa a entender. Isso é só, eu estou só iniciando a conversa para poder ver que você já vai ver que o negócio aqui é bonito, sério. Ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Eu fico indignado quando eu vejo um crente dizer que não existe santo, santo é só Jesus. Eu não preciso orar por Jesus. Mas a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo, ele me tornou santo. Ele me tornou irrepreensível e me tornou inculpável. A questão é, você crê? Eu creio. Você crê? Então aqui está dizendo, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, em vez de você estar já me criticando aí, eu quero que você esteja orando por mim. Que isso também faz parte das armaduras de Deus, para que o Evangelho verdadeiro seja notório. Olha bem, amado. Esse mistério que está oculto hoje para muita gente. Então, eu quero estar explicando para você, a partir da leitura aí, ó. Vou ler do versículo 11, onde eu comecei, ó. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, como a Bíblia nos revela, mas Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. A questão é, você crê? Você crê que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância? Você crê que Jesus veio para desfazer as obras do diabo? Porque se você não tiver essa fé, você já está com a sua armadura furada.
Então aqui está dizendo, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós sabemos aqui, como a Bíblia está nos mostrando, que o diabo, em todo o século, ele se renova as suas artimanhas. E nós estamos vivendo hoje praticamente os últimos séculos, que eu creio que Jesus está para vir em breve. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui que nós temos que hoje não se preocupar em lutar contra o nosso próximo. Mas nós temos que se preocupar com o demônio, Satanás, que ele hoje tenta de todas as formas, né? Está nos mostrando o texto aí na tela. Ó, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo ele trabalha hoje nos lugares celestiais, num lugar onde não podemos ver, a Bíblia está nos mostrando aí, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então há uma batalha espiritual para que as pessoas não compreendam a justiça de Deus. E hoje nós deparamos com o evangelho que mantém as pessoas ainda prisioneiras do diabo, prisioneira de um sistema religioso e prisioneiro aí de uma falta de conhecimento. Aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, quer dizer, toda a escritura, para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar bem. Aí eu pergunto a você, meu amado, minha querida, tudo está bem na sua vida? Tudo está bem na sua vida? Então eu quero que você compreenda hoje, se tudo está bem na sua vida. Porque muitas pessoas hoje estão vivendo os dias ruins, dias maus. E ele fala aqui no texto, ó, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Você tem ouvido a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia está nos mostrando que nós temos que cingir os vossos lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Você sabe qual é a couraça da justiça? Aí nós vamos estar aqui mostrando, ó. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Qual é o evangelho hoje que nos traz a paz? Alguém já te explicou sobre o evangelho da paz? A Bíblia nos dá uma resposta. Vamos ver. Eu quero que você leia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículo 1, que fala o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é, você tem sido justificado? Você já foi justificado pela fé? Ou você tenta ser justificado pelos seus méritos? Pela sua capacidade intelectual? Pelo seu poder aquisitivo? Nós temos que ser justificados não pela grandeza deste mundo, mas temos que ser justificados pela fé para que podemos ter paz com Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com tudo e a justificação sem a qual ninguém verá Deus. Você foi justificado? Você está justificado? Porque muitos dizem, pastor, eu sou pecador mais justificado. Peraí, ou você é pecador ou você é justificado. Você não pode ser pecador justificado.
A Bíblia fala que a pessoa que está no pecado está morto, está nas trevas. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Eu não posso dizer, eu estou morto, mas estou com vida. É impossível. Há uma contradição nisso aí. Então aqui está falando, tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem compreendido essa graça, essa condição que Cristo te coloca? Uma condição de você ser justificado, de você ter paz com Deus. Porque o que tira a paz do homem para com Deus é o pecado. Porque o diabo, ele veio a este mundo e colocou o pecado, ele colocou essa semente no coração do homem. No mesmo capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, ele explica que o pecado entrou no mundo por causa do tal do Adão. Mas o mesmo capítulo 5, verso 12 em diante, até o versículo 19, fala que o pecado saiu por Cristo. E por que as pessoas não creem nisso? Por que as pessoas não compreendem isto? E as pessoas vivem hoje em confronto com os seus pecados. Porque nós sabemos que nós cometemos erro e vamos continuar cometendo até o último dia da nossa vida. E esses erros, para muito, é identificado somente como pecado. Ele não sabe separar pecado, iniquidade e transgressão. Mas a Bíblia diz em Daniel, capítulo 9, verso 24, que Jesus veio e pagou pelo pecado, pela iniquidade e pela transgressão. Eu até hoje também nunca vi ninguém explicar o que é iniquidade e o que é transgressão. Eles definem tudo como pecado. E a Bíblia fala que o pecado aconteceu quando o homem ele não creu na palavra de Deus. Simples, né? Quando o homem não deu credibilidade à voz de Deus, que Deus disse, o dia que comer, morre. E o que ele cometeu a partir dali foi iniquidade, ele passou a transgredir os mandamentos e a lei de Deus. Então, o que eu defino hoje como pecado é você já não crer no que a palavra diz. Isso é pecado. Foi isso que aconteceu na vida de Adão e de Eva. Quando eles não creram na palavra de Deus, eles se tornaram pecadores. E a partir dali, por consequência do pecado, eles cometeram muitas transgressões, transgrediram muito mais ainda a palavra de Deus. Eles transgrediram os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Eles começaram a viver a sua própria justiça e não passou mais a confiar na justiça de Deus. Pelo fato de não entender, pelo fato de não compreender, quando Deus falou, ó, se comer, morre. E eles ali não entenderam, porque a Bíblia nos revela que Adão, depois de cometer o pecado, ainda viveu mais 800 anos. 800 anos é muita coisa. É muita história. O Brasil tem 500 e poucos anos. Então você vê que Adão ficou com essa questão na mente. Como que nós vamos morrer se Deus falou que a gente morre e se na verdade nós estamos vivendo esse tempo todo? Mas eles não entenderam que aconteceu neles a morte espiritual. Por isso, quando o homem nasce, ele já nasce morto espiritual. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que Cristo ele veio para nos vivificar quando nós estávamos mortos em ofensa e em pecado. Efésios 2, 1. Aí você já começa a entender. Se Cristo veio para nos vivificar quando nós estávamos mortos em ofensa, quando aconteceu essa morte? Aí é mais fácil você refletir, pensar e viajar lá no passado e ver que Adão e Eva, quando Deus falou que se ele comesse daquele fruto ele morreria, de fato ele morreu. Então o homem ali, ele passou a existir através de Adão, não corpo, alma e espírito. Então nós sabemos que o espírito estava morto. O entendimento do homem, a forma do homem se comunicar com Deus, de ter uma comunhão com Deus que era através do Espírito, estava ali morto. Então Cristo veio para nos vivificar,
para nos tirar do pecado, nos dando a justificação, para que nós podemos ter novamente comunhão com Deus e poder adorar a Deus em espírito e em verdade, por gratidão por esta obra maravilhosa. Então a Bíblia continua nos explicando, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Voltando à leitura para a carta de Paulo aos Efésios, onde nós começamos a leitura, a partir do verso 6, nós começamos a ler no verso 11, eu quero aqui que você acompanhe comigo, e nós vamos agora para o verso 12, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo ele luta de todas as formas para que você não compreenda a obra perfeita de Deus. Então Paulo continua explicando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Ele não disse que você deve ficar faltando nenhuma, para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. E hoje o que mais nós deparamos é com a mentira. A mentira ela abrange todo o planeta. Em todas as esferas sociais, em todas as esferas familiares, a mentira ela tem predominado, ela tem prevalecido. E a Bíblia fala que quem vive na mentira é filho do diabo. O diabo ele peca desde o princípio, por isso ele é o pai da mentira. E nós podemos identificar agora que tipo de Deus eles estão servindo. Então hoje nós podemos entender que nós temos que estar firmes, cingidos os nossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E como podemos entender a couraça da justiça? O que nos cobre? A couraça é aquilo que nos cobre. Jesus, quando foi para ser batizado, ele disse para João Batista, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Então Jesus se tornou ali o cumprimento da justiça de Deus no ato do seu batismo. E isso nos tornou uma couraça. E quando nós estamos debaixo desta couraça, nós podemos entender que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Isso foi um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Nem existia pastor Jaime, não existia Maria, José, João, mas Jesus nos mostra através da sua palavra que a sua obra foi perfeita. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz em Hebreus que esse sacrifício foi feito apenas uma única vez, para nos dar uma eterna redenção. Aí diz o texto, ó, e calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Aí você começa a compreender agora. Você tem calçado os seus pés na preparação desse evangelho, o evangelho que já lhe deu a justificação dos seus pecados, o evangelho que Paulo pregava em todas as suas epístolas, ou carta, como alguém consegue identificar. Paulo dizia que o evangelho que ele pregava era o evangelho da justificação de todos os seus pecados. Eu quero mostrar em algumas cartas aqui. Eu não vou ler todas elas hoje, não vai estender muito, né? Mas eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça a vós e a paz da parte de Deus e de Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha bem, amado. Jesus, ele se entregou por todos os nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Mas olha o que ele diz aqui no verso ainda.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tem anunciado, seja anátema, maldito. Quer dizer, como é que as pessoas hoje anunciam um evangelho que não é o evangelho da justificação, que não é o evangelho que te deixa limpo? Aí você começa a entender Paulo falando, ó, assim como vos já dizemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que vos já recebeste, seja maldito, anátema. Um evangelho que te mantém hoje preso ao pecado, que te mantenha preso ao sistema demoníaco. E as pessoas não compreendem isso. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que tomar o capacete da salvação, é nós ter a consciência que a obra de Cristo já nos livrou de toda a obra morta do pecado. Como diz em Hebreus 9, a partir do verso 11, que o sangue de Cristo ele purifica a nossa consciência das obras mortas para que a gente possa servir ao Deus vivo. Então, quando a Bíblia fala tomar o capacete da salvação, é você ter a consciência que você foi salvo pelo sacrifício perfeito de Cristo, que ele te livrou das obras mortas que é o pecado, mas obras que te levavam para a morte. Então a Bíblia começa a nos mostrar, na mesma carta de Paulo aos Efésios, que ele fala tomar o escudo da fé. O escudo se coloca onde? No peito, onde você enfrenta todos os problemas pela fé. Tomai a couraça da justiça, tomai o capacete da salvação, que representa a consciência que você está livre. Tomai em tuas mãos a espada do Espírito, para que você possa guerrear, porque é através desta palavra que você consegue guerrear. É através da verdade. Por isso que a Bíblia fala, cingir os vossos lombos com a verdade. E calçai os vossos pés com a preparação desse evangelho. O evangelho que te torna hoje em condição de filho e não de escravo. Então eu pergunto a você, meu amado, que tipo de armadura você está usando? Que tipo de conhecimento você está aderindo para a sua vida? Que tipo de fé você está hoje se agregando? Uma fé na visão humana ou uma fé na Bíblia, na palavra de Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, voltando aqui para a carta de Paulo, vou voltando lá para Efésios capítulo 6, vamos continuar lá na leitura da palavra de Deus. Então, Paulo diz, nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que é todo conhecimento das Escrituras, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amado, eu fico muito triste, muito indignado, quando eu vejo o diabo prevalecer hoje na vida de muitas pessoas. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus da carne. E no versículo de Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, mano. Não vai me livrar. Porque a obra de Cristo é muito perfeita, o amor de Cristo é muito grande. Eu quero que você acompanhe isso comigo, eu vou até fazer questão de mostrar, embora já tenha mostrado em outras mensagens, né? É mesmo Efésios 5. Nós vamos ler a partir do verso 25, ó. Paulo fala, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então a Bíblia fala que o amor, ele tem que ser um amor perfeito, que traz benefício. E ele fala, ó, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, Cristo se entregou pela igreja, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Mas olha só, amado, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E essa igreja é você. É assim que você tem que se apresentar diante de Cristo, sem nenhuma condenação.
Isso demonstra a tua fé, que a obra de Cristo, ela efetuou na tua vida uma justificação. Simples assim. Mas para muitos é complicado. Existem pessoas que falam que eu prego um evangelho meio estranho. Falaram assim, o pastor prega um evangelho meio estranho. Amado, o que você mais ouve nessas igrejas por aí é coisa estranha. O evangelho que eu prego é a Bíblia. Eu abro a Bíblia na nossa igreja lá, que eu sou pastor, e prego como estou pregando aqui, mostrando o que está escrito. E eles dizem que é estranho. Sabe por quê, amado? Que eles preferem continuar escravo do pecado. Eles preferem continuar debaixo da potente mão de Satanás. Eles não crêem na obra de Deus. Aí para eles eu prego um evangelho estranho. Para eles eu prego um evangelho que é incompreensível. Mas eu prego realmente as coisas incompreensíveis de Cristo, como Paulo diz em Efésios 5. Que ele tinha o prazer, a honra de pregar as coisas incompreensíveis de Cristo. Mas ela só é incompreensível para aqueles que não querem dar ouvido à verdade. As pessoas hoje estão vivendo muito no oba-oba, mano. Estão ouvindo muito aquilo que agrada o seu coração. E a Bíblia está nos mostrando que Cristo entregou para a igreja, pela igreja, para que a igreja seja sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas seja uma igreja santa e irrepreensível. Voltando lá para Efésios 6, a Bíblia fala que nós temos que orar por todos os santos. Vamos estar passando aqui. Ó. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as Deus, para que possa resistir no dia mau, havendo tudo ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. E calçai os pés na preparação do evangelho da paz. E sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu fico bolado, de cara quente, como eu falo, eu costumo dizer uma gíria, né? Que eu falo lá na igreja, o pessoal gosta quando eu falo. Quando eu vejo uma pessoa dizer que não existe santo. Que santo é só Jesus. Então não devo orar por ninguém mais? A Bíblia fala que a obra de Cristo nos tornou santo, nos tornou justo. E eu até hoje não achei na Bíblia sequer um texto isolado o justo que a Bíblia fala para dizer assim, presença. Vocês estão ouvindo o barulho da porta, eu esqueci de fechar a porta está batendo. E a Bíblia fala que Deus fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Deus requer de nós perfeição. A Bíblia diz em Mateus 5,48, sede santo como o vosso Pai é santo. Seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Aí eu pergunto a você, meu amado, você tem sido perfeito? Você tem colocado nessa condição de santo? Você tem compreendido os propósitos de Deus? Então eu quero hoje mostrar para você que não adianta você falar que está revestido das armaduras de Deus se você não tem o capacete da salvação, que é a consciência que Deus te libertou das obras mortas,
que você não está debaixo da couraça da justiça que se cumpriu no batismo de Jesus, quando ele disse, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Se você não tiver o escudo da fé, que é crer na palavra verdadeira, de peito aberto, é você não ter a espada do Espírito nas tuas mãos e você não ter calçado vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E ainda orando a Deus como um pecador. Porque a Bíblia fala que nós temos que estar orando por todos os santos. Porque Cristo Jesus, quando ele morreu lá naquela cruz, ele ali inaugurou um novo e vivo caminho. Ele ungiu ali um lugar chamado Santo dos Santos, aonde você pode entrar na presença dele por esse novo e vivo caminho que ele preparou com o seu corpo e com o seu sangue ali na cruz, para que você entre na presença de Deus e exponha ali as suas necessidades, exponha ali as suas orações, e quando você expõe ali a sua fé, mas ali que você tem que passar por este sangue, e passar por este sangue como um santo de Deus. No passado, a gente precisava do sangue de animais, que até o sacerdote tinha que fazer sacrifício por si mesmo, mas Jesus, com o seu próprio sangue, ele fez ali uma obra perfeita, nos dando a condição de hoje nós podemos entrar na presença de Deus pelo batismo e pelo sangue de Jesus, para que nós possamos ali expor as nossas necessidades como filho de Deus, como justo, ela tem muitos seus efeitos, e como um santo de Deus. Então não adianta você falar que está revestido das armaduras de Deus se você se julga um pecador. A Bíblia fala que a oração de um pecador tem muitos seus efeitos ou de um justo? Aí se você disser, então eu sou justo, eu pergunto, por que você é justo? Você crê que você foi justificado? Você crê que Jesus realmente tirou o teu pecado e pagou por ele? Você crê que foi efetuada uma eterna redenção? Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 12:14, seguir a paz com todo e a justificação sem a qual ninguém verá Deus. Então eu quero deixar essa breve mensagem a você e dizer a você que amanhã, a partir das 8:30 da noite, estarei aqui trazendo uma mensagem de novo, novamente para você, falando sobre este assunto. Eu quero abordar esse assunto aqui, porque é um assunto muito delicado, onde muitas pessoas não têm entendido. Talvez vocês possam falar, mas pastor, tu está falando muitas vezes sobre esse assunto, porque é um assunto delicado. Vocês precisam entender isto. Vocês precisam compreender as Escrituras. Se você não quer crer no que eu falo, crê no que está escrito. Crê somente no que está escrito na Bíblia. Eu aqui não estou falando nada de mim mesmo, estou falando que a Bíblia nos apresenta. E a Bíblia fala, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para orientar os outros. O homem tem que ser perfeito na fé. Então eu quero estar orando por você. Mas eu quero fazer um convite. Esse é o nosso trabalho. Você pode entrar aí no YouTube, aí tem vários vídeos aí, tem mais que explica melhor sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus. É só você pesquisar lá, Pastor Jaime Teixeira. Aproveita e se inscreve no canal, tá? Dá uma força lá, aperta o sininho, colocando o vídeo lá e você vai poder ser notificado. E quero também sociais aí, assistindo minhas mensagens. E neste domingo, eu estarei ali na rua Nilton Tinoco, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, a partir das 19h30. Então, rua Nilton Tinoco, 475, bairro Jardim Nova Iguaçu. Neste domingo, a partir das 19h30, eu estarei ali orando por você, orando pela nação e pregando a palavra revelada para a sua vida. Em nome de nosso Pai.
Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu venho, Deus, te glorificar, te exaltar nesta noite, pela tua obra perfeita ali na cruz, aonde o Senhor já havia tirado o nosso pecado e foi derramou o seu sangue para nos dar uma eterna redenção, para nos dar a justiça, para nos dar a nossa vitória. Por isso, ó Deus, eu entrego em tuas mãos nesta noite, cada ouvinte agora, e peço, Espírito de Deus, acenda a chama da fé no coração deste homem, no coração desta mulher, no coração desse jovem, dessa jovem, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero que você tenha uma boa noite e que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E amanhã eu estarei aqui a partir das 8h30 da noite. Amém? Que Deus abençoe você e a tua casa.